Graças a paz, irmãos. Boa noite. Antigamente tinha o tijolão celular, né? Esse é tijolão notebook. Ele é muito grande, quase não cabe. Mas graças a Deus por isso. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo número 1, e vamos ler do versos número 9 a 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versos de número 9 a 11. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo de número 9 a 11, que fala sobre o batismo de Jesus. Assim diz o Senhor em sua palavra. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos e te louvamos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para ouvirmos a tua voz. Nós rogamos que o Senhor continue a restaurar a saúde do teu servo, pastor William, para que logo mais ele possa estar conosco, nos instruindo no caminho do Senhor. Pai, também te rogamos que o Senhor fale conosco, Pai, mais do que mera instrução, mas em poder do teu Santo Espírito. É em temor e tremor que oramos. Amém. Irmãos, não tem como a gente olhar para esse texto aqui e não extrair a doutrina da Trindade. Isso está bastante claro aqui no texto. Então, fica evidente aqui a presença de três pessoas de forma distinta: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, o Pai não é o Filho não é o Espírito, também o Espírito não é o Pai e também não é o Filho. E o que ensina, então, a doutrina da Trindade? Ensina que adoramos um único Deus, porém que se distingue de três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apesar de não entendermos esse mistério de forma completa, é como nos é revelado de forma clara na palavra de Deus. E fica evidente em textos como esse. Contudo, eu não gostaria aqui de me deter hoje de maneira exaustiva na doutrina da Trindade. Porém, destacar algumas implicações do batismo de Jesus e aplicações daquilo que eu gostaria de chamar de gotas da Trindade. Quem escreveu, irmãos, esse evangelho, como está bem claro, foi João Marcos, que escreveu provavelmente no período daquele imperador que eu falei de manhã, imperador Nero. Provavelmente tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo já tinham sido mortos, crucificados e decapitados. Então, quando Marcos ele escreveu esse evangelho, que inclusive é o primeiro evangelho a ser escrito, ele escreveu para os cristãos que estavam sofrendo perseguição em Roma. Inclusive, esse evangelho foi chamado de Memórias de Pedro, porque como Marcos acompanhava Pedro, à medida que Pedro ia pregando, Marcos assim ia anotando. Então, no tempo de Marcos, o Império Romano realizava cerimônias grandiosas chamadas adventos. O que é isso?
era a chegada oficial de um imperador, general ou herói em uma cidade. Então, aqui no batismo de Jesus, Marcos vai mostrar que a verdadeira apresentação real não é de um imperador terreno, mas de um rei celestial, o verdadeiro Filho de Deus. O que Roma celebrava com pompa e orgulho, Deus revela em simplicidade e graça. A verdadeira glória não está no império, mas na humildade do servo de Deus, o servo sofredor. Dito isso, irmãos, eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: a bendita Trindade. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver sobre a obediência do Filho. O verso de número 9 vai nos dizer o seguinte: naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Que tempo era esse? O tempo onde João estava pregando e batizando. Foi Jesus com ele de maneira voluntária, com o propósito de ser batizado. Porém, fica uma pergunta para nós: se o batismo de João Batista era um sinal de arrependimento, por que Jesus, então, vai até João para ser batizado, se Jesus não tinha pecado? E segundo, o próprio João Batista vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Então, como é que aquele que carrega o pecado do mundo vai ser batizado por um pecador? Terceiro, o fato de que o próprio João também vai dizer que ele não é digno de, curvando-se, desatar-lhes as correias da sandália. Então, como pode agora aquele que é pecador e menor que Jesus vai batizar aquele que é sem pecado e superior a ele? Porém, o próprio Jesus vai esclarecer o propósito do seu batismo. Porque o que parece, nem João Batista estava entendendo muito. Lá em Mateus 3, verso 14, o texto vai nos dizer que João, ele começa a dissuadir com Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, logo no versículo de número 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então Jesus vai esclarecer que ele foi até João para ser batizado com o propósito de cumprir a lei. Jesus não tinha pecado. Jesus é e era superior ao João Batista. Porém, era necessário se sujeitar à lei para satisfazer a justiça do Pai. Mateus 5,17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Nisto consiste a obediência de Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, irmãos, em primeiro lugar, Cristo veio cumprir aquilo que nenhum de nós tínhamos capacidade de cumprir. Depois da queda, depois do pecado, desde Adão até João Batista, todos os homens pecaram e falharam no cumprimento da lei. Por causa disso, todos nós estávamos condenados. Porém, na cruz do Calvário, Jesus disse:
está consumado. Ou seja, eu cumpri a lei perfeitamente. Onde Adão falhou, o segundo Adão não falhou. Então, a morte de Cristo não é um sinal de derrota, mas de vitória. O véu foi rasgado. Podemos ir à presença de Deus por meio de Cristo. Entenda, Cristo não apenas, irmãos, morreu por nós, mas Ele também viveu por nós. Ele que não devia nada à lei, pagou toda a nossa dívida e por isso somos feitos justiça diante de Deus. É que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1:17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, irmãos, isso nos ensina a obediência. Por mais que sejamos imperfeitos, é necessário obedecer os mandamentos de Deus. A nossa obediência revela a nossa gratidão por aquilo que Jesus fez por nós, vivendo e morrendo em nosso lugar. Obedecer a Deus requer compromisso à sua palavra, com uma vida de oração e frequência aos cultos. E muitas vezes nós obedecemos mais ao nosso patrão no trabalho do que a Deus. Vou dar um exemplo. Na segunda, o patrão não acorda ninguém de manhã para ir para o serviço, pois todo trabalhador sabe do seu compromisso. Ser obediente a Deus é ser comprometido com Ele. Com isso, os filhos devem obedecer os pais, os funcionários devem obedecer os seus patrões. O que caracteriza um servo de Deus é a sua obediência. Não tem como ser um cristão desobediente. A obediência dos servos de Deus não é o caminho para o céu. Cristo é o caminho para o céu, pois Ele obedeceu em nosso lugar. Porém, quem caminha para o céu, obedece os mandamentos do céu. Então, irmãos, em primeiro lugar, as gotas aqui da Trindade mostra a obediência do Filho e por gratidão a Ele, todos nós devemos obedecer aos mandamentos de Deus, não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. Isso mostra, de fato, aquele que é cristão e aquele que não é. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui a unção do Espírito. Marcos 1, verso 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O batismo agora não é mais o de João, porém do Espírito. Não é um batismo terreno, porém do céu. É um batismo de consagração. No Antigo Testamento, os profetas, sacerdotes e reis, eles recebiam a unção como óleos de um símbolo do Espírito Santo, indicando a consagração para o serviço a Deus. Isso é tão interessante porque o próprio Jesus, quando dá ordem aos apóstolos, ele diz: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém até receber do céu poder, até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Ou seja, não saia aí de Jerusalém, não. Fiquem até o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, nós vemos que no Antigo Testamento isso estava recluso aos sacerdotes, aos profetas e aos reis. O sacerdote era consagrado para o serviço no altar como mediador do povo. O profeta era consagrado para representar o Espírito
Espírito de Deus que falava por meio deles. O rei era consagrado para governar o povo de Deus. Quando o Espírito desce sobre Jesus, essas três funções, ou essas três unções, convergem. Ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é o rei, ele é o ungido, ou Cristo, o Messias, por excelência. Hebreus 7, 21 vai nos dizer: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus é o nosso sacerdote perfeito, que nos salva totalmente e vive a interceder por seu povo. Por isso não precisamos de mediação de santos ou anjos. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, ele é suficiente para entrarmos na presença de Deus. Hebreus 1, do verso 1 a 2, o texto vai nos dizer que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus é o nosso profeta, que revela plenamente a vontade de Deus, por isso não precisamos de novas revelações. Salmo 2, verso 6 vai nos dizer: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Jesus é o nosso rei, que governa toda a criação e tem toda a autoridade sobre os reinos da terra. Com isso, irmãos, podemos chegar à presença de Deus, pois temos um sacerdote que intercede por nossas vidas. E isso deve nos levar a uma vida intensa de oração e comunhão com Deus. Não precisamos de outros mediadores, não precisamos de Maria e de nenhum santos para chegar à presença de Deus. Já temos o nosso sacerdote, podemos ir direto a Deus. Para que eu vou a Maria? Para que eu vou a João? Para que eu vou a Pedro se eu tenho um sacerdote que me liga totalmente a Deus? Que intercede por mim, que ora por mim, que é o mediador? Não faz muito sentido. Eu vou pedir a João, para João levar a Jesus e Jesus levar a Deus, se eu posso ir direto? Não faz muito sentido isso. Orar para um santo que já morreu. Certa vez eu vi um relato de alguém, daquele que escreveu o Alto da Compadecida, chamado Ariano Suassuna. Ele conta um relato onde ele disse que o nome dele era o nome de um santo. E na época, Recife começou a alagar muito, e ele disse que começou a orar para esse santo salvar ele. Só que quando ele foi pesquisar quem era esse santo, ele descobriu que o santo Ariano tinha morrido de afogamento. Ele disse: então, eu não vou orar, né? Porque na matéria de água, esse santo aqui não é poderoso. Então, não faz sentido. Já disse certo alguém que Maria, irmãos, nunca ouviu uma sequer oração. Nenhum santo ouviu sequer uma oração. Só os santos que estão vivos, né? Aqui todo mundo ouve, oramos uns pelos outros, mas os santos que já morreram não ouvem sequer uma única oração. Então podemos ir direto, podemos chegar à presença de Deus por meio de Cristo. Não precisamos de outros mediadores. Também, como profeta, não precisamos de novas revelações. Temos um profeta que revela a vontade de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Se você quer ouvir Deus falando por meio de um profeta, leia a Bíblia e escute Deus falar. Quer ouvir o profeta falando? Abra sua Bíblia. Agora, se você não abrir a sua Bíblia, se você não ler a sua Bíblia, fica difícil você ouvir algum profeta falando. Então, Cristo é o profeta, Cristo é aquele que nos traz a revelação final. Além disso, irmãos, nós não precisamos ficar desesperados com as notícias que acontecem no mundo, porque temos um rei que governa todas as coisas.
e que tudo está sobre o controle do seu governo. Cristo, irmãos, é aquele que governa nossa vida, que governa toda a criação, que governa todos os reinos desta terra. Você nunca parou para pensar que se Cristo não governasse a natureza, nem aqui nós estaremos. Se a lua não está no local correto que ela deveria estar, se o sol não estivesse no local que ele deveria estar, se a terra não estivesse no lugar certo que ela deveria estar, não existiria, irmãos, nenhum de nós aqui. Então, aquele que governa o céu, aquele que governa o sol, as estrelas, que inclusive diz a palavra de Deus que chama cada estrela pelo seu nome, não governará a nossa vida? Será que, de fato, nós estamos como aqueles que não têm um rei, que não está debaixo do governo de Cristo? Então, devemos confiar no nosso rei. Porque Cristo, irmãos, é o nosso sacerdote. É Ele que purifica-nos. Cristo é o nosso profeta. É Ele que ilumina-nos. Ele é o nosso rei e protege-nos. Ele remove a culpa. Ele cura a ignorância e subjuga a rebeldia. Porém, irmãos, em terceiro lugar, sobre a bendita Trindade, nós temos o amor do Pai. O verso de número 11 vai nos dizer o seguinte: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Na passagem anterior, temos uma visão dos céus. Agora o texto fala de uma voz dos céus. É como se todos os sentidos fossem agora aguçados, mostrando assim que a nossa visão e os nossos ouvidos não foram feitos apenas para essa terra, porém para os céus. De fato, é apenas quando estamos em comunhão com o céu que a gente experimenta o que é de melhor. Escute bem, é apenas quando estamos em comunhão com os céus que nós experimentamos o que é de melhor. Sabe por quê, irmãos? Para o mundo, as drogas são melhores, as bebedices são as melhores, a prostituição são melhores, porque eles não experimentaram do céu. Porque quem experimenta do céu não pode trocar o céu pelas coisas deste mundo. É como o salmista vai dizer: vocês devem provar e ver que o Senhor é bom. A ideia é provar o quê? Experimente. Experimente de mim. Você pode ter um conhecimento mais profundo. Você pode conhecer, inclusive, a doutrina da Trindade de uma forma tão profunda. Porém, você precisa experimentar. Porque é mais do que conhecimento. É experimento. É você, de fato, experimentar. Porém, o que foi ouvido dos céus, ouvido da voz de Deus? No primeiro versículo do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, é nos apresentado Jesus como o Filho de Deus. Porém, agora nos é dito que Ele é o Filho amado, que me comprazo. Traz a ideia aqui de um deleite, a aprovação, um amor profundo. É um sinal de aprovação diante do mundo, aprovando assim, se podemos dizer, o seu ministério. Santo Agostinho, comentando esse texto, ele nos diz: o Pai proclama do céu o que os homens devem ouvir na terra. O Filho é o seu prazer e a sua vontade feita carne. A Trindade Santíssima mostra uma comunhão profunda nesse texto. Pois o Filho cumpre a lei de maneira
voluntária, o Espírito rasga o céu e desce sobre ele. O Pai declara do céu sobre o seu amor. Isso deveria nos ensinar sobre a comunhão em nosso lar e a comunhão na igreja. Nosso lar e a igreja deveria ser um lugar de prazer. Quando o nosso lar e a igreja deixa de ser prazeroso, precisamos resgatar aquilo que foi perdido. Porque onde o Filho está, onde o Espírito está, onde o Pai está, há amor, há comunhão. Então, se vir à casa de Deus não é motivo de alegria, irmãos, precisamos resgatar aquilo que foi perdido. João 13:35 vai nos dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, onde o pastor está expondo, vai dizer que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então, nisto é que seremos conhecidos, Jesus disse, se tiverdes amor uns com os outros. E, de fato, o grande problema, às vezes, de evangelização e de crescimento na igreja não é a pregação fiel. Graças a Deus, temos pregadores fiéis. Mas o grande problema de crescimento é a falta de comunhão. É como, certa vez, alguém em uma determinada igreja, não era uma presbiteriana, e alguém disse assim: quando o pastor faz um apelo, eu oro para que o povo não se converta. Porque é tanta contenda, tanto problema, que se aquela pessoa entrar ali, o negócio vai ser ruim. Lógico que, de fato, qual igreja não tem problema, qual igreja não tem as suas dificuldades. Porém, se nós não tivermos comunhão, se o amor não estiver no nosso meio, a pergunta é: onde está a Santíssima Trindade? Porém, Jesus é o Filho amado do Pai, o Filho do seu agrado. Escute bem o que eu vou dizer agora. Talvez você, nesse exato momento, tenha duvidado do amor de Deus sobre sua vida. Porém, eu tenho certeza que você não entregaria o seu filho ou a sua filha para morrer por ninguém, principalmente por pecadores. Você entregaria seu filho ou sua filha para morrer por pecadores. Porém, Romanos 5:8, o texto vai nos dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quero dizer a você que está me acompanhando em casa, que está aqui, ouvindo a palavra de Deus, não duvide do amor de Deus, pois o seu Filho amado, seu único Filho, foi morto em nosso lugar. Sempre que você duvidar do amor de Deus, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Pois, como alguém já disse, foi na cruz, o púlpito, que Deus pregou a sua mensagem de amor. Por isso, é por meio de Jesus Cristo que o Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações. Você é amado por Deus por causa de Cristo. Não duvide do seu amor. Se você está em Cristo Jesus, se você já confessou os seus pecados, se você entregou a sua vida a Ele, Deus ama você. Porque se Ele não lhe amasse, Ele não tinha entregado o seu Filho para morrer por você. Dito tudo isso, irmãos, temos algumas aplicações para nossas vidas. Por causa disso, Cristo deve ser o amado
da nossa alma, onde está todo o nosso prazer. Obedeça de forma voluntária, por amor a Cristo. Vir para a igreja não deve ser um peso, mas um motivo de alegria. Ele é o nosso único mediador, é o nosso profeta e o nosso rei. Por isso, temos tudo o que é suficiente para nossa caminhada na fé. Não é tanto os dons, deixa eu dizer um negócio a você. Não é tanto os dons. Não é porque eu prego. Não é porque eu canto. Não é as ofertas, muito menos esse prédio, mas o amor de Deus revelado em Cristo. É por causa disso. Exatamente por causa disso, irmãos. É o amor de Deus revelado em Cristo. Irmãos, o que seria, irmãos, de minha pregação sem o amor de Cristo? Apenas rasgaria os corações de vocês e vocês não seriam curados. O desejo, irmãos, de todo pregador é que a igreja ame a Cristo, que exalte a Cristo, que louve a Cristo, que Cristo seja suficiente. É isso que faz a alma de um pastor sangrar. É a falta do amor por Cristo. Por causa disso, eu devo amar minha família, amar meus irmãos na fé, amar ao Senhor, amar a bendita Trindade. Eu concluo com a famosa frase de Samuel Rutherford. Não sei qual das três pessoas da bendita Trindade eu mais amo, mas sei que elas todas têm o meu coração. Qual pessoa da Trindade você ama mais? Não sei, mas sei que elas todas têm o meu coração. Por causa disso, então, irmãos, é que nós devemos exaltá-lo, que nós devemos viver totalmente para Ele. Então, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém?